Senhoras e senhores, boa noite. Conosco a senhora Cristina Grêmio, que é candidata a prefeita municipal de Curitiba e qualificou-se nesta semana que está em andamento como a primeira mulher com possibilidades reais e efetivas de ser a prefeita municipal de Curitiba, mercê da votação feita em sede de primeiro turno, mercê de uma campanha que foi feita de forma franciscana e que, num determinado momento, fez com que uma parcela imensa da população curitibana prestasse atenção na figura dela, nas mensagens que ela estava trazendo à população, de sorte que, em primeiro lugar, eu quero lhe dar boa noite e cumprimentá-la pelo seu sucesso eleitoral, que eu gostaria de expressar nesse momento, que já independe de uma vitória. A senhora já marcou seu nome na história política curitibana e, por consequência, na história política paranaense. Eu, por ser um homem de avançada faixa etária, e eu nada lhe perguntei, Rafa, então mantenha-se silente, porque hoje a entrevista é séria, mas por ser uma pessoa de faixa etária elevada, eu já tenho o histórico de campanhas. E já vi acontecer um crescimento espontâneo rápido, mas jamais vi, em toda a minha trajetória, um crescimento consistente, rápido e permanente, como esse que se vê nesse momento na cidade de Curitiba. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo. Em segundo lugar, a senhora atribui a que esse sucesso, que é inequívoco. Ninguém pode mais discutir. Quando tem número, tem número. Quando tem previsão, é uma coisa, mas a senhora tem números havidos das urnas. Por que a senhora acha que a senhora está fazendo todo esse sucesso? Primeiro, eu queria agradecer demais o espaço, né? Uma alegria estar aqui de volta, vocês que abriram espaço lá no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, tão logo eu anunciei minha pré-candidatura, que demorou tanto tempo para ser conhecida da população por força de um processo de asfixia violento que eu sofri do sistema. E aqui leia-se regras eleitorais, né, as colocações partidárias, os institutos de pesquisa que passaram meses consultando qual era a vontade da população naquele momento, sem citar meu nome, como se eu não existisse como candidata. Então, passei tanto tempo aí com me deram espaço, visibilidade, e peço perdão por não ter vindo aqui antes, gostaria de ter estado aqui na segunda-feira, porque a demanda estava muito grande e a gente está vindo aqui aos poucos e atendendo. Mas não tem nenhum problema, porque sinta-se em casa, sinta-se acolhida, e outros que não a acolheram, então se sentiram muito provavelmente com um pouco de remorso, né? E também com um pouquinho de remorso profissional, porque não conseguiram entender aquilo que estava acontecendo. Nós, felizmente, percebemos a tempo e não fizemos mais que a obrigação de lhe dar o espaço, porque poucas pessoas eu vi asfixiadas como essa jovem senhora foi. Outra pessoa que foi asfixiada assim é esse que apresenta esse programa, porque fui candidata do partido do Jair Bolsonaro e o Jair foi trabalhar para uma outra candidatura. E eu, portanto, senti na minha carne o que a senhora sentiu agora, né? Eu consegui ver como a senhora tinha ansiedade de dizer para as pessoas: olha, eu tenho um plano, olha, eu tenho uma história, olha, eu tenho uma proposta, eu quero fazer diferente. E vamos acabar com os papéis e vamos para o pau, que a campanha está em andamento. O seguinte, muita gente está reclamando que a senhora não fala da mulher no seu plano, que, aliás, é muito bom plano. Eu li o seu plano de governo, é minha obrigação ler, e quero aqui dizer, é muito bom plano, mas as pessoas criticam muito a senhora, porque não fala da mulher. Por que a senhora não fala da mulher no plano? Primeiro, com todo respeito, me admira você, que tem esse profundo conhecimento de planos de governo, fazer essa pergunta para uma mulher. Né? Precisa uma mulher que tenha a chance real de ser a primeira prefeita de Curitiba em 331 anos, dizer que ela vai trabalhar para a mulher. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou trabalhadora. Eu preciso colocar a palavra trabalhadora, a palavra eleitora. Me cobraram que eu não coloquei a palavra eleitora, mas aquilo ali não é jornal sindical, ali não é jornalzinho partidário. Cara, é um plano de governo, foi desenhado por 200 voluntários, homens e mulheres, jovens e idosos, funcionários públicos municipais atuais
e aposentados, servidores da prefeitura. Tive também muita alegria de ter nesse grupo de 200 voluntários que me ajudaram a estudar a cidade por 6 meses. Eu fiz trabalho, eu não fiquei bajulando nenhum político para pedir apoio político sozinha, pelo Partido da Mulher Brasileira, que foi o único que me deu chapa, e que, porque é um partido pequeno e que não tem deputados federais e senadores, por lei, não tem dinheiro, não tem nenhum dinheiro público na campanha, eu não usaria se tivesse, mas pelo menos para poder pagar advogado eleitoral, para me defender dos 10 processos por dia que eu passei a tomar da campanha atual, que chegou ao segundo turno, 10 processos por dia, e por filigranas da lei, assim, o nome do vice está 4% menor do que manda a lei. Nós vamos aprender o material, aprenderam. Material pouco. Eu cheguei ao segundo turno sem ter comitê eleitoral, sem ter marqueteiro, sem ter sequer assessor de imprensa. Eu tenho a ajuda de voluntários, como a queridíssima Josi, que está aqui, que faz um papel de tudo. Que figura simpaticíssima, né, que atende aliás. a imprensa, mas não é jornalista e está fazendo um trabalho belíssimo. Né? E outras pessoas como a Josi que foram se agregando à turma. Mas voltando, eu tenho um plano de governo consistente e quando dizem para tentar atingir a minha honra como candidata, a minha capacidade como jornalista e como candidata, ou como mulher, ou como cidadã curitibana, o que quer que seja, dizem que são promessas vazias, vocês estão chamando de 200 pessoas que me ajudaram com muito amor à cidade, a estudar os problemas da cidade, especialistas em várias áreas, gente de outros estados, que eram fontes jornalísticas minhas, coronéis da Polícia Militar de outros estados, me ajudaram a pensar as cracolândias de Curitiba que estão se formando, como é que a gente impede que elas cresçam. Vir chamar isso de promessas vazias, detalhe, quem fala em promessas vazias, esse candidato que chegou agora ao segundo turno comigo e outros que não chegaram, que falavam em promessas vazias, copiaram partes do meu programa. Por exemplo, ideia de colocar educação financeira nas creches. Agora todo mundo teve essa ideia. Que engraçado, né? Por que não tiveram essa ideia 8 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, quando estavam na prefeitura e podiam ter colocado? Agora, a ideia é brilhante e o meu programa é vazio. Então, desculpe já alfinetar de cara, voltando à questão da mulher. Não citei mesmo mulheres, muito menos a palavra trabalhadora ou eleitora. Eu cito emprego, eu cito criança na creche. Quando eu digo que eu vou atender as 10 mil crianças que a gestão atual, Greca Pimentel, deixou fora da creche, eu estou atendendo 10 mil mães que não podem trabalhar, muitas delas abandonadas por seus parceiros, e aqui todo respeito aos homens que respeitam as suas mulheres. Tem muita mãe que é chefe de família, a maior parte, aliás, e que não pode trabalhar porque a prefeitura atual não garante vaga em creche para criança. Quando eu falo isso lá no plano de governo, eu me comprometo a colocar toda a criança na creche, eu estou atendendo as mulheres, as mães, as trabalhadoras que estão sem emprego. Quando eu falo que eu vou investir em educação financeira, é para que os filhos dessas mulheres curitibanas não cresçam endividados, para que eles possam empreender, porque vão ter iniciação ao empreendedorismo na sala de aula da creche, sim, estão debochando. Vai ensinar oratória para criança de creche? Vou, não eu, as professoras treinadas pelo município sob gestão Cristina Grêmio. Nós vamos treinar as professoras, isso foi pedido pela população, representada por aquelas 200 pessoas que me ajudaram a entender os problemas da cidade e focar no que a gente pode resolver sem custo para o município. Tem inúmeras startups aí já especializadas em gamificação. Essa criançada nasceu conectada. E tendo ou não acesso à tecnologia, as creches têm. Tem creche que tem impressora 3D. As professoras não sabem o que fazer com aquilo. Tira a impressora 3D e coloca lá o game que vai fazer a criança entender que ela pode empreender e que ela precisa saber dar troco para dinheiro. E que dinheiro tem valor, sim. Dinheiro limpo, conquistado com trabalho. Iniciação ao empreendedorismo, meritocracia, valorização da honra dos que trabalham e recebem seu dinheiro para comprar seus produtos da forma como quiserem. Então, eu acho um desaforo, desculpe, não é para você, mas é porque está na imprensa. E sabe por que está na imprensa essa matéria hoje? Por quê? Porque a campanha de Eduardo Pimentel espalhou uma sugestão de pauta para a imprensa. Nós lemos o plano de governo de Cristina Grêmio, não tem uma única vez a palavra mulher, eleitora e trabalhadora. Não é uma boa sugestão de pauta? Para a mídia militante é. Tem muito jornalista aí militando pró-Greca e pró-Pimentel, pró-sistema, pró-PSD, este partido que nos faz estar nesse estado de coisas de Brasil, onde o presidente do Senado, que é do PSD, não coloca para votação lá para os outros senadores votarem, para os nossos representantes votarem, pedido de impeachment de ministro do STF que não respeita a Constituição.
que está lá só para garantir o bom andamento da República e não respeita a Constituição. Manda prender pessoas inocentes toma um que nem pouquinho estão. d'água. Então, assim, eu estou falando isso aqui. Para um pouco. Não, eu Tome estou um falando isso pouquinho aqui porque d'água. eu acho assim, eu acho um desaforo virem agora questionar quem é de direita, quem é de esquerda. Eu sou de direita, conservador, porque eu tenho apoio de não sei quem. Isso foi que a gente ouviu no primeiro turno, né? É mesmo? Onde é que ele estava na pandemia? Estava governando a cidade, impondo o fica em casa, a economia a gente vê depois. Por falar nisso, impondo e tal, houve uma crítica à sua pessoa, porque perguntaram, num determinado momento, sobre vacina. E eu até assisti. E naquele momento eu entendi que a senhora se sentiu um pouco aviltada pela pergunta, mas claro, porque era um momento de alegria e tal, e aí a senhora... Agora eu falo para as mulheres, agora eu vou falar com o meu público, já que eles querem tanto que eu fale com as mulheres. Como você se sentiria se você tivesse sido se candidatado, se disponibilizado a servir a sua cidade, por amor à sua cidade, trabalhado de 12 a 15 horas por dia, por 9 meses, se você estivesse há praticamente 2 meses dormindo de 2 a 4 horas por noite, cansada, mas super feliz porque a população da sua cidade, a duras penas, soube que você é candidata, e você chega ao segundo turno contra tudo e contra todos, sem gastar um centavo de dinheiro do pagador de impostos, fazendo uma campanha limpa, sem fazer um ataque a quem quer que seja, sem ter aberto um processo contra quem quer que seja, tomando processo todo dia, tendo que se defender, pedindo Pix para conseguir pagar advogado eleitoral contra bancas dos maiores escritórios de advocacia de Curitiba e do Paraná. 8 advogados metendo processo na tua campanha todo santo dia. Você tem uma advogada mulher, porque eu contratei uma advogada mulher e uma contadora mulher, de novo, com todo respeito aos homens, mas eu quis dar essa sinalização de que já ali, na pré-campanha, na campanha, tínhamos espaço para mulher. Como você se sentiria naquele momento de alegria, chegando ao TRE, porque foi convidada para ser recebida pelo presidente do TRE como candidata que passou para o segundo turno, Cristina, com um turbilhão de jornalistas, sendo que um deles só perguntava, e vacina, e vacina, e vacina? Eu não vou responder sobre isso. Primeiro eu respondi. Eu falei, vacina é responsabilidade do governo federal. Aí perguntaram várias outras coisas e na volta, vacina, vacina, vacina. Não vou responder sobre isso, só para fazer o recorte e jogar nas redes sociais e fazer você achar que eu sou contra a vacina. Eu sou vacinada, eu estou com 54 anos de idade e tenho a marca da vacina de tuberculose que eu tomei com 4 anos de idade. Cristina, Meus 2 filhos são vacinados. São 2 filhos que Carteira você de vacinação, são adultos já. Um tem 18, Sim. o caçula, e o mais velho, 22, já é casado. E, por favor, respeitem meus filhos, respeitem minha mãe de 82 anos, parem de tocar a campainha na casa dela e perguntar se a Cristina está em casa ou se mora ali. Ela fica nervosa. Qualquer idoso ficaria. Parem de importunar meu filho e seguir na universidade como se estivessem ameaçando de alguma coisa. Nós não vamos ter medo de vocês. Parem com isso, porque isso é injusto, é desonesto. Não é assim que a gente vai disputar o apreço do eleitor. Vamos discutir a cidade, vamos discutir propostas, é isso que eu quero fazer. Vacina não é responsabilidade da prefeitura. Quem quiser se vacinar contra a Covid, que não é mais problema de saúde pública, isso quem diz é a Organização Mundial de Saúde, vai ter vacina porque o governo federal compra. Bolsonaro comprou, Lula está comprando, ela está disponível. Quem achar que a vacina pode ser algum problema, discuta com o seu médico, com seu, né, com seus, né, seu grupo de segurança aí, seus parentes, seus amigos, enfim, e siga as leis e siga a ordem. Você foi vacinada, eu conheço os pais dela. Conheci, foram meus professores, tanto o pai quanto a mãe. É uma coincidência da vida e tal, mas o pai dela e a mãe foram meus professores na Escola Superior de Educação Física e Desportos. Eu sou professor de Educação Física. Atletas, né? Como você foi também. Fui aluno de ambos. A mãe dela, campeoníssima de natação, o pai, campeão internacional de natação. E o tio, Ayrton Grêmio, foi meu companheiro de equipe de voleibol. Jogamos juntos durante muito tempo, portanto, eu conheço a família historicamente. Mas eu quero terminar com essas questões preliminares para saber dos seus planos da cidade. Você fez uma pergunta logo no início que eu acabei não respondendo, que era a ascensão, né? Agora eu sou forasteira, eu sou aventureira, eu sou o furacão, eu sou o foguete, ascensão meteórica, surpresa. Não foi surpresa para mim, eu falo com toda a humildade, porque a minha candidatura ela é orgânica, ela só existe porque os conservadores cristãos de Curitiba, através de seus vários representantes, me pediram ao longo de um ano inteiro. Eu passei 2023 inteiro fazendo reuniões políticas
com pessoas que não são da velha política, inclusive depois com velhos políticos tentando legenda num partido, porque não se concorre sem ter um partido político, e recebendo porta na cara. Os partidões não queriam, porque já estavam todos meio acordados ali para fazer parte do grupão que está agora tentando se perpetuar no poder. Mas por que não me surpreende os 31%? E eu agradeço profundamente aos 291.523 curitibanos que depositaram na urna o voto no 35, Cristina Grêmio, primeira prefeita de Curitiba. Porque além de serem eleitores, eles são cabos eleitorais voluntários. Todos trabalharam para mim. Eu tenho certeza que todos foram atrás de mais votos. E se a gente não conseguiu mais, é porque a gente não tinha se dado conta de que ainda havia gente tão desencantada com a política, que é esse movimento que me traz aqui na condição de candidata e que me alça ao segundo turno com 31% dos votos, quando não pontuava nas pesquisas, mas não citavam meus nomes, lógico que eu não aparecia. Essas pessoas todas não viram o que eu também não vi, que ainda havia um universo de eleitores que no caminho da urna não sabia que eu era candidata. E por que eu sei disso? Porque eu fui parada no Colégio Estadual do Paraná, que é o meu colégio eleitoral, por inúmeras pessoas dizendo: Cris, que saudade, eu não te vejo mais na Gazeta, você não está mais na Revista Oeste, o que aconteceu que você não está na Rádio Auriverde? Eu falei, mas é que a lei eleitoral não me proíbe, eu não posso continuar trabalhando, porque isso acontece com o jornalista, né? A gente não pode continuar nos nossos empregos se quiser se candidatar, porque é injusto com os outros candidatos. Mas eles têm tempo de TV, você não tem. Dane-se. É isso que diz a lei eleitoral, por isso que eu incluo a lei eleitoral quando eu falo o sistema. Não são só os grupos políticos, é a forma como é feita a eleição, a lei eleitoral no Brasil. A lei eleitoral é muito excludente. E nós só vamos mudar isso, ela só será includente quando a gente tiver deputados federais e senadores conservadores para mudar lá em Brasília essa lei eleitoral. Mas aí, finalizando, eu sabia que eu vinha numa ascensão, conforme eu conseguia me fazer conhecer como candidata. Eu falei que eu trabalhei muito durante 9 meses, não só fazendo o estudo da cidade junto com o grupo de 200 voluntários para elaborar o plano de governo, mas indo nos bairros, conversando com comerciantes, com pessoas, indo em escolas, associações de moradores, associações de classe, palestras. Eu ficava sem voz no fim do dia, quase todo dia, porque eu falava sem parar por 9 horas. Quando me davam espaço, né? Tinha muitos lugares que eu tentei e não consegui espaço. Emissoras de televisão, rádio, não conseguia espaço. Inúmeras sabatinas em que todos os outros eram convidados, menos eu. Entrava na justiça e não conseguia eliminar. Às vezes ficavam envergonhados porque eu tinha entrado na justiça, e aí me convidavam ligando assim, já que a candidata insiste tanto em participar, ela pode vir para o debate. Isso para canaizinhos pequenos, mas consegui aos poucos... Mas isso não é um convite, isso é uma grosseria. É uma grosseria, mas canal de 8 mil inscritos, que só um dos recortes de uma das minhas falas tem 300 mil visualizações, a população queria me ouvir. No Google Trends, o meu nome foi em ascendência, então eu sabia que eu ia chegar na urna com um bom resultado. Por isso que eu digo muito humildemente que para mim não foi surpresa para quem não sabe fazer análise política, para quem não consegue ouvir a sociedade e para quem não consegue entender essa demanda por mudança, que é de Brasil, não é só de Curitiba. Mas nós estamos em 2024 dizendo na urna não ao PT, não à esquerda, não ao comunismo e não a essa imposição de partidões que uma hora estão lá, outra hora estão cá e querem se dizer agora conservadores quando são de esquerda. Ela tá uma máquina, né, gente? Não, eu estou aqui despejando, porque eles não me dão, né? Eles continuam não me dando espaço. Quando eles Mas me dão espaço, você vai ter sempre. É para fazer aquilo. E a vacina, e para fazer um recortezinho maldoso para dizer que eu não falei de mulher, que eu não falei de vacina, que mais que estão mentindo aí. Que isso é de uma injustiça. Eles espalharam no servidor público municipal mentiras. Eles fizeram um plano de governo falso. Isso eu não estou dizendo que é o candidato. Eu quero até fazer uma pergunta. Estão dizendo para as professoras que eu vou obrigar, que eu vou escravizar, que elas vou obrigar elas a trabalharem o dia inteiro. Você é filha mentira. de professores. Gente, eu sou filha de professores. Por favor. Como é que eu vou menosprezar a educação? O meu plano de governo para a educação é lindo. Modéstia à parte, é lindo, assim como para a saúde, mobilidade urbana, segurança pública. Você chegou onde chegou pelo esforço do seu pai e da sua mãe, professores históricos. Né? Também vamos... Política tem umas coisas complicadas também, né? As pessoas, de repente, querem passar uma borracha na história, na biografia das pessoas, da própria família. Não é assim que funciona. Uhum. Mas, para terminar essa primeira, que você chama de pauta, porque é uma pauta mesmo, né? Tem muita gente falando do seu vice. Sim. Eu gostaria que você dissesse, ele já foi condenado, ele não foi... Como é que
Primeira coisa, quem é ficha suja não tem espaço na política brasileira por força de lei. A candidatura dele foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente, para conseguir registrar uma candidatura, o Gia sabe bem disso, mas talvez o nosso espectador não saiba, a gente precisa imprimir uma série de certidões negativas. O que é isso? Antecedentes criminais, condenações anteriores, boletins eletrônicos, boletins, desculpe, de ocorrência atuais. Não existe investigação na polícia, não existe investigação no Ministério Público acerca do nome de Jairo Ferreira Filho, que com muito orgulho conquistou a vaga de vice na minha chapa, porque ele que coordenou os 200 voluntários ao longo de vários meses. É um advogado, é um empresário que foi aos poucos se afastando dos seus clientes e dos seus, das empresas que ele atendia como consultor, para se dedicar à nossa cidade, por amor a essa causa, a essa missão de vir para o poder público para tentar melhorar a vida das pessoas. E está sendo caluniado e difamado. Começou numa emissora de televisão, que não nos chamou ao longo da pandemia inteira, da campanha inteira. Eu pensei porque eu trabalhei na pandemia nessa emissora, por acaso fui censurada lá depois e dispensada. Essa foi a associação. Espalharam uma fake news numa entrevista ao vivo. Espalharam uma fake news a respeito do meu vice numa entrevista comigo. Ele estava presente, eu disse, já que vocês estão interessados em saber sobre terceiros e ele está aqui, eu abro mão desse minutinho final, foi no minutinho final, olha o nível da perversidade. E ele fala, ele estava aparecendo na imagem, e não deixaram que ele viesse falar. Mas você é candidata a escolher um vice e não sabe da história dele? Eu falei, não tem ficha suja, não tem condenação e não tem sequer investigação acerca do nome dele, desses crimes que vocês estão atribuindo a ele, e o que existe depois disso ele já explicou, até aqui em entrevista a você, te agradeço o espaço. Pessoalmente, né? Inclusive. Pessoalmente, mas também em lives, fizemos lives, a gente fez lives nas nossas redes sociais, exaustivamente ao longo... Desculpe interrompê-la, mas eu sei que o doutor Jairo está num compromisso, porque eu falei com ele, e ele está se encaminhando para cá, inclusive, se chegar a tempo... Vai ter voz. Vai ter voz, porque eu acredito em democracia. Mas é importante que eu seja a voz dele aqui nesse momento, já que está esse ruído, assim, de novo, são disparos em massa por WhatsApp. É uma coisa desleal. Peraí, como é que é? Eles ficam em disparos em massa. Disparo em massa é proibido. Mas tá tendo, em relação a mim também. O meu ex-marido virou assassino, pai dos meus filhos. O meu vice virou alguém que já esteve preso até. É mais uma calúnia. Eu sou dona de uma empresa fantasma, porque olha que estranho, a minha empresa, eu tenho uma empresa de comunicação, eu era pessoa jurídica, tinha vários contratos com várias empresas. Se não for PJ, se não for PJ, você não assina contrato, nem emite nota. Não Mas trabalha. Olha que estranho, é uma empresa fantasma, porque ela não tem nenhum funcionário e não tem redes sociais ativas. Olha que estranho. E a crueldade, espalharam em disparos em massa por WhatsApp. Todo apresentador de programa, então... É um fantasma, porque exato. Todos imitem PJ. Então, eu estou aproveitando e estou disparando aqui que nem uma metralhadora, porque eu estou aproveitando para esclarecer o eleitor já esclarecido do seu programa aqui, mas que quando vocês receberem esses disparos de WhatsApp, e detalhe, a crueldade em relação a algumas mentiras e calúnias contadas a respeito de mim, ou do pai dos meus filhos, ou do vice, ele vem com um textinho, junto como se fosse Jair Messias Bolsonaro escrevendo. E foi por isso que na antevéspera da eleição, o presidente Bolsonaro me ligou por vídeo e disse, eu quero que você grave essa videochamada. Tá gravando? Mas só me diz quando tá gravando que eu vou começar a falar na hora que você estiver gravando. Eu disse, tá gravando dele. Tá gravando mesmo? Tá gravando. O meu vídeo que tá fixado nas minhas redes sociais começa assim. Tá gravando, tá gravando. Ele diz, eu nunca caluniei ninguém, eu nunca precisei estar numa disputa eleitoral disparando em massa pelo WhatsApp mentiras. Fui acusado disso, nunca provaram. Mas nunca fiz isso para os meus adversários. E é um absurdo que estejam fazendo isso contra a tua campanha legítima. Você tem meu apoio, tem meu respeito, você é de direita, é alinhada comigo, e muitos interpretaram que ali era a pá de cal nessa mentira que foi contada ao longo da eleição inteira, de que ele apoiava o candidato do PSD e não me apoiava. Enfim, tá lá o vídeo para quem quiser.